E se você pudesse pisar nos mesmos solos onde heróis da fé enfrentaram deuses falsos, realizaram milagres impossíveis e encontraram o divino de forma arrebatadora? Lugares que não só moldaram a história humana, mas ainda guardam segredos que podem transformar sua visão de mundo hoje. Imagine flutuar em águas que desafiam a vida ou tocar ruínas onde profecias se tornaram realidade. Neste vídeo, exploraremos 12 locais bíblicos épicos, revelando o que as Escrituras contam sobre eles e como eles se apresentam nos dias atuais. Alguns vão te deixar boquiaberto com sua preservação milenar, mas o último, ele reserva uma surpresa que vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre fidelidade e destino. Fique até o fim, você não vai querer perder isso. Visualize uma vila modesta que se tornou o berço da salvação eterna. Belém, um termo singelo, ressoa através das eras. Antes de testemunhar o advento de Cristo, já era pivotal na saga israelita. Conhecida como a metrópole de Davi, foi nesse ponto que o humilde guardião de ovelhas recebeu a unção real de Samuel, pavimentando um caminho que revolucionaria o povo inteiro. Tempos adiante, Miqueias previu que dali emergiria o soberano de Israel. Essa visão se materializou no parto do Redentor. Em uma simples manjedoura, Maria trouxe ao mundo o Salvador, provando que o Todo-Poderoso prefere cenários simples para manifestar seu esplendor. Atualmente, sobre o sítio lendário desse evento sublime, eleva-se a Igreja da Natividade. Penetrar em seu interior é como cruzar um vórtice temporal. Fortificações ancestrais, o perfume de resinas sagradas, o brilho tênue de lâmpadas. Descendo degraus apertados, chega-se a uma gruta rochosa, onde uma estrela de prata assinala o berço de Jesus. Fiéis globais se prostram, roçam o emblema e vertem lágrimas em quietude. No entanto, Belém apresenta um paradoxo chocante. Para acessá-la, cruza-se uma barreira que divide Israel da Jordânia, um sinal de que o local do Príncipe da Paz ainda enfrenta fragmentações. Ainda assim, cada calçada e fachada em Belém ecoa que a luz da redenção despontou exatamente ali. E se você soubesse que esse contraste pode mudar sua perspectiva sobre esperança? Continue assistindo. O pico que presenciou chamas divinas. O Monte Carmelo desponta como um dos palcos mais eletrizantes das Escrituras. Situado ao norte de Israel, com panorama para o Oceano Mediterrâneo e o Vale de Jezreel, serviu de arena para um dos duelos espirituais mais intensos da antiguidade. Ali, Elias confrontou uma nação desviada, opondo-se a 450 videntes de Baal e 400 de Aserá. No relato de 1 Reis 18, 2 santuários foram montados, um ao Eterno e outro ao ídolo. Os adoradores falsos invocaram por horas, vociferaram, rodopiaram e se laceraram, ansiando por labaredas celestes. Silêncio total. Então, Elias reconstruiu o altar com 12 rochas simbolizando as linhagens israelitas, posicionou a oferta e mandou inundá-la com líquido 3 vezes, até transbordar. Suplicou: ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu és Deus. Instantaneamente, chamas desceram, devorando a vítima, as pedras e até o fluido ao redor. Prova irrefutável de que só ele reina. Nos dias de hoje, no cume do Carmelo, ergue-se o convento Murraca, ou local do incêndio. Uma efígie de Elias empunhando uma lâmina homenageia esse confronto épico. Do alto, avista-se o vale de Jezreel, carregado de visões futuras. Visitar o Carmelo desperta a noção de que a crença autêntica pode reverter destinos. Deus não requer multidões, apenas almas prontas para confiar. O reservatório de prodígios aquáticos. Apesar do título, o Mar da Galileia é, na verdade, um vasto espelho d'água doce, envolto por morros verdejantes no norte israelita. Compacto em extensão, mas colossal em relevância, pois abrigou instantes cruciais na trajetória de Jesus. Nas suas margens, ele convocou humildes pescadores, Pedro, André, Tiago e João, com a frase eterna: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Mateus 4,19. Nesse corpo hídrico, silenciou uma furiosa borrasca com mera palavra, exibindo domínio sobre os elementos. Marcos 4,39. E ainda,
perambulou sobre as ondas na calada da noite, enquanto os aprendizes combatiam as marés aterrorizados. Mateus 14, 25. Atualmente, o lago mantém-se quase idêntico. Navegar por ele oferece a mesma paisagem que os seguidores contemplaram há 2 milênios. Em 1986, uma estiagem desvendou um tesouro, uma embarcação milenar de madeira soterrada no leito. Batizada de Barco de Jesus, exibe-se em um acervo vizinho, ligando relíquias materiais à espiritualidade. O Mar da Galileia segue como o Lago dos Portentos, com cada ripple e sopro evocando a era em que o Filho do Altíssimo transitou por ali. E se um mergulho nessas águas pudesse reviver um milagre na sua vida? Fique ligado. O enclave do declínio real. Aninhada em vales prósperos de Israel, Bet-San, ou Betis-Ânia, emergia como hub vital, interligando vias mercantis do Vale do Jordão ao Setentrião, essencial para táticas bélicas e trocas econômicas. Contudo, marcou um dos capítulos mais obscuros da narrativa hebreia. Em 1 Samuel 31, narra-se o embate onde Saul colidiu com filisteus. Ferido fatalmente, optou pelo suicídio ao ser capturado. Pós-morte, os adversários exibiram os restos de Saul e seus herdeiros nas fortificações de Bet-San. Em ato de vilipêndio, foi o ocaso melancólico do pioneiro monarca israelita, tingido por rebeldia e afastamento divino. Hoje, exploradores de Bet-San deparam-se com um dos complexos escavados mais grandiosos de Israel. Vias pavimentadas intactas, pilares romanos eretos e um anfiteatro colossal para multidões. Reconstruída em múltiplas épocas, inclusive romana, cada estrato desenterrado desvela civilizações passadas. Percorrer Betis-Ânia é como virar folhas de impérios, mas também uma advertência de que soberanos tombam ao virar as costas para o Criador. Um sítio que narra ascensão, colapso e o fardo das decisões. Você já pensou no custo de uma escolha errada? Vamos adiante. A metrópole da virada radical. Entre as urbes mais vetustas e povoadas do globo, Damasco, capital síria, ostenta mais de 4 milênios de continuidade. Suas alamedas foram testemunhas de um episódio que redefiniu o cristianismo. A metamorfose de Saulo de Tarso. Em Atos 9, ele, inflamado por fervor sectário, saiu de Jerusalém rumo a Damasco para deter devotos de Jesus. Pelo trajeto, um fulgor mais intenso que o sol o envolveu, derrubando-o. Uma voz ressoou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o Messias convocando-o a uma nova senda. Cego e abatido, foi guiado à cidade. 3 dias após, na residência de Judas, Ananias intercedeu, e escamas despencaram de seus olhos. Saulo recobrou a vista e um chamado, transmutando-se em Paulo, o supremo arauto do bom novo. Hoje, em Damasco, a icônica rua direita, citada em Atos 9, ainda perdura. Uma ermida modesta assinala o ponto onde Paulo se restabeleceu. Vagando por ela, amid prédios vetustos e bazares orientais repletos de matizes, odores e clamores, revive-se esse instante pivotal. Damasco pulsa com vitalidade, mas abriga uma das narrativas mais potentes de renovação: o choque de um caçador com um redentor. O berço inicial da devoção coletiva. Antes de Jerusalém ascender como núcleo devocional de Israel, outro enclave congregava fiéis, Siló. Ali, o tabernáculo, a barraca do encontro erguido por Moisés no ermo, perdurou por mais de 3 séculos, atuando como o primordial polo de veneração. Josué 18, 1. Em Siló, clãs inteiros compareciam para imolações, festivais sagrados e louvores. Foi nesse ambiente que uma das súplicas mais emotivas das Escrituras se desenrolou. Ana, aflita pela esterilidade, derramou lágrimas ante o Eterno, rogando por um prodígio. Seu clamor foi atendido, gerando Samuel, futuro vidente e árbitro israelita. Atualmente, Siló é um enclave escavado em meio a outeiros serenos. Desenterramentos expõem bases rochosas que talvez sustentassem o santuário. Pode-se trilhar caminhos onde hordas outrora perambulavam, evocando melodias, fragrâncias resinosas e a meciedade de lares perante o divino.
Visitar Siló é regressar às origens do rito estruturado em Israel. Recorda que, pré-grandes santuários, existia uma comunidade que buscava o Senhor com pureza e confiança, e que ele atende até o sussurro mais discreto. E se sua oração mais quieta pudesse mudar tudo? Não desista ainda. O espelho hídrico sem vitalidade. As sagradas letras aludem recorrentemente à zona do Mar Morto, um enclave singular no orbe. Posicionado mais de 400 metros sob o nível oceânico, é o nadir terrestre. Suas águas exibem salinidade 10 vezes superior à marinha, inviabilizando fauna e flora, daí o apelido Mar Morto. Próximo dali jaziam Sodoma e Gomorra, aniquiladas por chamas celestes devido à iniquidade, Gênesis 19. O panorama estéril e solitário ainda ecoa o veredito e o vazio. Hoje, o Mar Morto atrai hordas de turistas a Israel. Imersos nele, experimenta-se a flutuação effortless, como se o lago impulsionasse o corpo. Além do lazer, o entorno oculta joias. Nas grutas de Qumran, desenterraram-se os cérebres pergaminhos do Mar Morto. Esses rolos bimilenários salvaguardam tomos e trechos da Bíblia hebraica. Tal achado é um dos pináculos arqueológicos do século XX, validando a integridade textual ao longo das eras. O Mar Morto funde natureza e escavações, para nos alertar que, em solos inférteis, o Criador preserva riquezas que robustecem a crença. Descubra o tesouro escondido. Continue. O ancoradouro para os outsiders. Às orlas do Mediterrâneo, Herodes erigiu uma das urbes mais opulentas de sua era, Cesareia Marítima. Com cais sintético, residências suntuosas, canais e um vasto estádio, epitomizava o domínio imperial romano em Israel. Todavia, transcendeu a pompa política, tornando-se marco devocional. Ali, Pedro, inspirado por uma revelação, ingressou na morada do oficial romano Cornélio e proclamou as boas novas a um não-judeu pela primeira vez. Atos 10. O Espírito Santo irrompeu sobre Cornélio e seu clã, demonstrando que a redenção abarcava todos os povos. Esse incidente reverteu o rumo da doutrina cristã, pavimentando a difusão eclesial global. Ademais, Paulo permaneceu cativo ali por 2 anos pré-viagem a Roma. Atos 23, 25. Contemple o contraponto. Uma polis edificada para ostentar opulência romana, mas que se converteu em berço para a difusão da mensagem humilde e transformadora de Cristo. Hoje, em Cesareia, perambula-se por vestígios do Coliseu Romano, ainda em uso para espetáculos. Azulejos de antigas mansões persistem, e o ruído das vagas contra os diques ancestrais evoca o entrelaço de crônicas e crença. Cesareia Marítima atesta que o Eterno seleciona cenários inesperados para desbravar portais e metamorfosear existências. E se um lugar improvável mudasse sua história? Siga em frente. O cume da visão final de Moisés. No Monte Nebo, na Jordânia contemporânea, preserva-se uma das passagens mais tocantes das Escrituras. Após guiar Israel por 4 décadas no ermo, Moisés escalou o pico e dali o Senhor exibiu a terra almejada. Em Deuteronômio 34, ele proclamou: Esta é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eu deixarei que você veja com seus próprios olhos, mas você não atravessará. Do Nebo, Moisés avistou Canaã, mas sua saga concluiu ali. Faleceu na área, e até agora ignora-se o túmulo exato. Foi o epílogo de uma odisseia de confiança, comando e proximidade divina. Hoje, do ápice do Nebo, aprecia-se um horizonte estonteante do Vale do Jordão, Mar Morto e, em dias límpidos, até os morros jerosolimitanos. Uma basílica comemorativa ergue-se com mosaicos bizantinos esplêndidos no piso. Uma escultura serpentina de bronze homenageia o incidente desértico onde Moisés ergueu a víbora para sanar o povo. Presenciar o Nebo é absorver o fardo da aspiração e do adeus. É fantasiar um guia que consagrou sua existência à visão, mas só a contemplou remotamente. Um enclave de respeito, calmaria e meditação sobre a lealdade do Criador que invariavelmente honra seus votos. O santuário concorrente. No setentrião israelita, envolto por folhagem exuberante e fontes puras, situa-se Tel Dan,
uma polis ancestral de relevo tático. Contudo, as escrituras o rememoram com conotação adversa. Ali, Jeroboão, pós-cisão do império, edificou um templo com um vitelo áureo, desviando o culto de Jerusalém. Tal gesto configurou um dos pecados capitais de Israel. Ao trocar a reverência genuína por falsidade, Jeroboão desvirtuou linhagens, estigmatizando Teldã como um emblema de traição coletiva. Visualize devotos aportando com dádivas, não ao vivo, mas a uma efígie artesanal. Hoje, em Teldã, observam-se resquícios desse templo. A vasta base rochosa dos rituais perdura, advertindo que até paraísos podem hospedar ilusões devocionais. Mas Teldã reserva um achado assombroso. Em 1993, escavadores desenterraram uma inscrição aludindo à Casa de Davi, uma das provas mais robustas da existência histórica do monarca. Um elo arqueológico que vincula o relato sagrado à evidência lapidar. Teldã é paradoxal, denuncia a falsidade, mas valida a autenticidade divina, o manancial da aliança. Na orla do Neguev desértico, Berseba transborda crônicas e devoção. Seu nome evoca fonte do voto ou fonte do sete, aludindo ao tratado entre Abraão e Abimeleque, selado com 7 cordeiros, Gênesis 21:31. Esse instante consagrou Berseba como ícone de pactos celestes. Dali, Jacó rumou à Síria, portando juras divinas. Posteriormente, o ermo de Berseba abrigou o tormento de Agar e Ismael, quando a hidratação escasseou e a morte rondou. Mas o Eterno escutou o pranto infantil e revelou uma nascente, atestando que até no seco ele infunde vitalidade. Gênesis 21:19. Hoje Berseba é uma urbe dinâmica, mas contígua ao Tel Sheva, patrimônio Unesco. Ali vêem-se vestígios da polis vetusta, vias organizadas, baluartes e um notável aparato de reservatórios subterrâneos. No cerne, um poço restaurado evoca sua essência. Percorrer Berseba é contrastar a aridez com a certeza de provisão divina. Recorda que acordos ante o Senhor resistem, e Ele é constante em nossas carências supremas. A urbe dos ancestrais. Nas elevações da Judéia, Hebrão desponta como uma das polis mais arcaicas de Israel, saturada de essência espiritual. Ali, Abraão adquiriu a gruta de Macpela para inumar Sara, Gênesis 23. Com o tempo, tornou-se sepultura de patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, Rebeca e Lia. Hebrom assim se firmou como alicerce da crença israelita, mas transcendia o luto. Foi o trono inaugural de Davi. Pré-domínio nacional, ele imperou ali por 7 anos e meio. Em Hebrom, clãs o coroaram, inaugurando uma fase de unificação e vitórias. Hoje, sobre Macpela, erige-se o grandioso mausoléu dos patriarcas, ou Mesquita de Abraão. Seus muros de blocos maciços ecoam a estética herodiana do templo jeroselimitano. A polis pulsa com vitalidade complexa. Feiras ruidosas de condimentos, artesanato e vidros artesanais convivem com zonas vigiadas, espelhando atritos atuais. Visitar Hebrom é trilhar as fundações da crença. É rememorar indivíduos reais, com triunfos e tropeços que moldaram legados perenes. Um enclave que exala compromisso, legado e otimismo, selando nossa expedição pelos palcos bíblicos magníficos. Que jornada incrível por esses lugares que ainda respiram as histórias eternas da Bíblia. Espero que você tenha se sentido transportado para esses cenários mágicos e inspiradores. Se isso tocou o seu coração, não esqueça de curtir, comentar qual local mais te surpreendeu e se inscrever no canal para mais aventuras como essa. Vamos continuar explorando juntos este maravilhoso livro que é a Bíblia Sagrada. Continue nosso canal, tem muitos vídeos aqui que vão te interessar e você vai estar abençoando o nosso projeto. Que a paz, que excede todo entendimento, invada a sua vida. Até breve.